Nós só precisamos ter fé em Jesus, nada além disso. E talvez existam no meio de nós muitas das pessoas que caminham na fé cristã, mas o coração está cansado, ela carrega um peso, um fardo daquela culpa do passado, que ela não consegue saber como se livrar disso. Muitas das vezes é uma palavra que foi lançada sobre a vida da pessoa, e aquilo mexeu tanto com o emocional, tanto com o psicológico da pessoa, que ela se sente culpada diante de uma situação. A pessoa, ela foi, vamos dizer assim, de uma certa forma, abusada moralmente. Ela foi, por exemplo, talvez, vou dar um exemplo, né? Às vezes na infância, o pai e a mãe falou que aquela criança, ela era burra, que ela era uma criança menosprezando, e aquilo ficou gravado no subconsciente, e a pessoa carrega aquela culpa pro resto da vida. Existem situações assim, mesmo no meio cristãos. Pessoas que têm as suas consciências feridas, e consequentemente a alma fica perturbada, a pessoa não tem paz consigo mesma, né? Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, é uma só: quem foi justificado pela fé, não precisa mais viver escravizado pela culpa. Se nós temos fé em Cristo Jesus, nós não podemos e não precisamos mais viver escravizados pela culpa, porque nós já fomos perdoados e justificados, ok? Então, porque em Cristo existe paz verdadeira e também permanente. A paz que nós temos com Deus não é a paz que, por exemplo, assim, hoje na nossa casa está aquele clima de paz, não tem briga, não tem confusão, ninguém levantou a voz para ninguém, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Mas alguma coisa que acontece, né, e aí dá aquele fuzuê, aquela confusão, uma palavra às vezes atravessada, dita na hora errada, da maneira errada, gera toda uma confusão, e aí a paz vai embora. Não é assim? Dentro das nossas casas? Às vezes uma palavra dita na hora errada, da maneira errada, traz uma confusão e a paz vai embora da casa toda. Mas a paz que nós temos para com Deus por meio de Cristo, ela não depende de circunstâncias. Ela não muda, ela não tem sombra de variação, é a mesma paz. A mesma paz que nós recebemos quando nós cremos em Cristo Jesus pela primeira vez, ela é a mesma paz eternamente. Deus não muda de humor para conosco, irmãos. Deus não... A gente acorda no outro dia e Deus fala assim: não, hoje eu estou bolado com você, hoje eu vou dar no você uma chinelada. Tá! Deus não faz isso. A paz que nós temos para com Deus por meio de Cristo Jesus, ela é a mesma paz. Não tem confusão, não tem briga, não tem assim, tipo assim, fulano de tal pecou, então pera aí, então deixa eu... Pá! Não, Deus não faz isso. Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender, de confessar. Pastor, então o senhor está dizendo que não tem consequência de pecado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque o fato de termos paz com Deus não significa que nós seremos isentos da consequência dos nossos pecados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Ter paz com Deus é saber que, por mais que eu fale, por mais que eu erre, por mais que eu não consiga alcançar a perfeição, por mais que eu não consiga fazer as boas obras que eu deveria fazer, por meio de Cristo Jesus, Deus, Ele tem paz para comigo. Por quê? Porque nós somos justificados. Nós não fomos apenas perdoados, nós somos justificados. E aí aqui, nós vamos falar de 3 tópicos aqui dentro deste assunto, para a gente poder entender melhor como que é sentir essa paz, mesmo tendo culpa. A culpa não foi tirada, ok? Continua tendo culpa, mas como ter paz, mesmo tendo culpa? Aí parece meio um paradoxo, né? Eu sou culpado, mas mesmo assim eu tenho paz com Deus? Como? Não tem, humanamente falando, isso é impossível, né? Porque se você está brigado com alguém, você não tem paz com aquele alguém. E aí é que a gente vai entender aqui, beleza? O primeiro tópico aqui é que a culpa, ela é uma realidade universal que separa o homem de Deus. Nós falamos muito isso aqui na última pregação minha também. Romanos 3, 23, eu vou precisar que você vai colocar na tela para mim, Aninha, porque eu vou citar várias passagens bíblicas aqui. Então, Romanos 3, 23, vai dizer o que lá em Romanos 3, 23? Vamos ver se os irmãos sabem de cor. Pois todos e carecem da glória de Deus. Então, ou seja, nós falamos muito sobre isso na minha última pregação, que todos necessitam da graça, porque todos pecaram, né? Independentemente de quem seja.
Então, antes de falar sobre paz, o apóstolo Paulo fala sobre essa realidade, que é que todos pecaram. E muitas pessoas tentam evitar essa verdade, que é o quê? A realidade da culpa, ou seja, se todos pecaram, logo todos têm culpa. Se todos pecaram, logo todos têm culpa, certo? Mas nós vivemos numa cultura onde hoje o pecado não é mais tratado como pecado. O pecado hoje em dia é tratado como um erro, uma falha, meu corpo, minhas regras, eu que sei o que é melhor para mim, o importante é ser feliz, Deus é amor, né? E então eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso tudo. Por quê? Minimizando o pecado. Hoje o pecado ele é minimizado. O pecado é chamado de erro, de fraqueza, de escolhas equivocadas na vida. Mas a Bíblia, irmãos, ela é clara, ela diz que o pecado é o quê? Ela é uma ofensa à santidade de Deus. Então, Deus, nem sei, acho que eu já devo ter compartilhado isso, principalmente com a juventude, eu já falei isso com eles uma vez. Mas vale a pena relembrar aqui. Por que que uma pessoa que, por exemplo, assim, ela viveu ali até o seu, sei lá, vamos pôr aqui o máximo aí, estourando 100 anos, e viveu 100 anos no pecado, mas e aí quando ela é condenada, ela morre, né, ela não crê em Cristo Jesus, não se arrepende de seus pecados, ela morre, ela vai para o inferno, e ela fica no inferno eternamente, sendo que ela só pecou por 100 anos, e ela vai viver a eternidade no inferno. Alguém poderia me explicar por quê? Se a pessoa pecou durante 100 anos da vida, mas ela vai viver... Tipo assim, se fosse para você poder colocar na balança, bom, se ela pecou 100 anos, ela tinha que sofrer 100 anos, né? Para igualar. E depois disso está liberado para ir para o céu, vamos dizer assim, né? E por que que na verdade a Bíblia diz que a condenação ela é eterna? Alguém sabe me dizer? Eu já falei isso para a juventude. Se vocês não souberem responder, vocês não vão passar de ano. Não? Ninguém? Pode, claro. Não, eu consegui entender a questão do arrependimento, né, e tudo mais. Mas aí a pergunta é, por que que a pessoa pecou 100 anos e ela não vai viver só 100 anos sendo atormentada, ela vai viver a eternidade? Por quê? Hã? Hã? Não, sim, Tá, mas sim, eu acho que eu não consegui explicar direito. Vamos lá, vou tentar fazer de novo. Suponhamos, né? Tá aqui, por exemplo, o seu Joaquim. O seu Joaquim viveu 100 anos, não se arrependeu de seus pecados, morreu no pecado. Consequentemente, seu Joaquim vai ser condenado. A pergunta é, por que que o seu Joaquim, que pecou durante 100 anos, ele só não vai sofrer 100 anos no inferno, e ele sim vai sofrer, na verdade, uma eternidade no inferno, se ele só pecou por 100 anos? Pode? Uhum, entendi. Certo. Ok. Entendi. Era isso que você queria falar, João? Ah, tá. Entendi. Amém. Glória a Deus. Faz sentido isso que você está querendo dizer, mas a resposta que eu queria ouvir não ainda era essa. Vamos lá. O nosso Deus, ele é temporal ou atemporal? Então, ele existe fora do tempo. Então, ele é eterno. O nosso Deus é eterno, certo? Ok. Quando uma pessoa
peca, ela comete uma ofensa à santidade de Deus, certo? A santidade de Deus, ela é, assim como Deus é o quê? É eterna, certo? Então o pecado cometido contra a santidade de Deus, ele é eterno. E é por isso que a pessoa vai viver a eternidade no inferno. E é por isso que quando Cristo morre na cruz em nosso favor, o sangue dele é derramado em nosso favor para perdoar os nossos pecados são perdoados eternamente. E é por isso que a gente vai para o céu. Os nossos pecados não são perdoados, tipo assim, só agora, só hoje, e amanhã tem que ser perdoado de novo. Não, foi perdoado uma vez por todas, eternamente. Uma vez por todas. Então por isso que nós vamos morar no céu, e por isso que uma pessoa será condenada eternamente, porque estamos pecando contra um Deus eternamente santo. E aí nós somos perdoados por Deus e recebemos sobre nós a justiça de Cristo eternamente. Ok? É por esse motivo. Ok? Entenderam? A linha de raciocínio é essa, tá bom? Porque às vezes algumas pessoas argumentam isso, né? Mas esse Deus é injusto, a pessoa só viveu 60, 70 anos pecando e vai viver a eternidade no inferno. É porque, na verdade, ele está pecando contra a santidade de Deus. A santidade de Deus ela é eterna, não é temporal. Não é 70 anos só de santidade de Deus. A santidade de Deus é eterna, porque Deus é eterno, né? Então, voltando aí sobre esse versículo, que todos pecaram, né? Então, ou seja, não existe nenhum tipo de exceção. Aqueles que são religiosos, cristãos, que vão à igreja, frequentam os cultos, participam dos eventos cristãos, pecaram contra Deus. Aqueles que não creem em religião nenhuma, são ateus ou são de outras religiões, pecaram contra Deus. O judeu pecou contra Deus, o gentio pecou contra Deus, homens, mulheres, crianças, sem exceção, todas as pessoas pecaram. Não existe ninguém sem pecado. Ah, mas como assim um bebezinho que acabou de nascer, ele tem pecado? Sim, ele tem pecado. Ele não cometeu o pecado, mas ele tem pecado. Por quê? Porque ele tem a natureza pecaminosa. Mas Cristo morreu por ele, né? Por aquele bebezinho. Então, se aquele bebezinho, por um acaso, ele falecer, né, no seu período de, vamos dizer assim, de inocência, né, sem saber a diferença entre o bem e o mal, ele foi salvo, perdoado, por causa que o sangue de Cristo foi derramado por ele também, né? Porque Cristo derramou o seu sangue, né? Por todos aqueles que são de quem? Seus, né? Ele falou, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele não dá a vida pelos bodes. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, né? Então, ou seja, todos necessitam da graça, foi o que nós falamos na última pregação. E é exatamente isso que Paulo mostra nos 3 primeiros capítulos de Romanos. Se você ler Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver o quanto Paulo está desenvolvendo essa questão de quanto que o homem pecou contra Deus. Primeiro ele fala do gentio, que Deus se revelou na natureza, e a lei de Deus ela está internalizada no coração de todas as pessoas, e todos pecaram. E aí depois ele vem falando que os gentios pecaram, quer dizer, os gentios, os judeus, e depois ele fala que todos pecaram de modo geral, né? E aí, uma coisa interessante, que é o seguinte, que toda a humanidade então pecou contra Deus e logicamente ela é incapaz de salvar a si mesma. E a culpa, quando a pessoa ela é culpada, ela faz uma coisa errada, essa culpa, ela se manifesta conscientemente. Certo? Conscientemente. Olha o que Davi falou no Salmo 51, verso 3. Salmo 51, verso 3. Vai, coloca aí para nós. Salmo 51, verso 3. Isso. Salmo 51, verso 3 diz assim, olha. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Qual foi o pecado que Davi cometeu? Quem lembra? O pecado que Davi cometeu? Adultério, muito bem. Com quem? Com Betseba, muito bem. Você assistiu a novela da Record, né, amor? Muito bem. Então, Davi, depois que ele pecou com Betseba, ele sentiu o peso da culpa na sua consciência. Foi quando ele escreveu esse salmo. E no Salmo 32, verso 3, olha o que Davi fala. Salmo 32, verso 3, na tela, por favor. 32, versículo 3. 32, 3. Diz assim, olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos,
pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, ou seja, a culpa do pecado contra Deus, ela se faz, ela vem à nossa memória e traz a nossa consciência desse erro, dessa culpa. Então Davi, ele falou, eu conheço minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, e enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não confessei, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Ou seja, enquanto eu escondi a minha culpa, enquanto eu não confessei o meu pecado para Deus, eu fiquei gemendo, meus ossos, eu passei mal. E muitas pessoas, elas, por muitas das vezes esconder certas coisas, não confessar seus pecados e ter aquele sentimento de culpa sobre si, muitas pessoas elas ficam ansiosas, elas têm medo, elas têm crise de pânico, muitas pessoas entram em depressão, porque sentem o peso da culpa, certo? Então, pode ser manifesto conscientemente, igual Davi fez, ou inconscientemente, mas você percebe os vestígios, né? E nisso a pessoa, cada vez mais, ela vai se distanciando de Deus, quando a pessoa, ela se sente culpada por causa dos seus pecados, né? Porque uma consciência culpada, ela é um fardo pesado para a nossa alma, né? E nenhum esforço humano, irmãos, ele pode remover a nossa culpa. Por mais pessoas boas que sejamos, aí que vão colocar boa entre aspas, não vai remover a nossa culpa, não remove o pecado. Boas ações, doações que possamos fazer, boas obras, caridade, nada disso pode apagar o nosso pecado. Isaías 64, verso 6, Isaías disse o seguinte, olha, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, ou seja, irmãos, a culpa, ela é um problema espiritual, e ela só pode ser resolvida por Deus. A culpa é um problema espiritual, porque a culpa nada mais é do que, vamos dizer assim, uma das consequências do pecado contra Deus, não é isso? E aí vem a culpa. Então é um problema espiritual e somente Deus pode resolver. Então, irmãos, a pessoa ela pode ter muitas vezes recebido esse perdão da parte de Deus, mas ela vive como se ela estivesse ainda sendo condenada, né? Tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. E quando eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia, nesse sentido de tentar minimizar a minha culpa, a gente fracassa, a gente erra. E aí vem o desânimo. Não, toda vez que eu tento ser uma pessoa melhor, eu não consigo. Por quê? Porque a gente está tentando amenizar a nossa culpa. E a gente não pode tentar fazer isso. O que a gente tem que fazer é o quê? É reconhecer a nossa necessidade da graça de Deus, irmãos. Deus, eu necessito da tua graça. Se não for o Senhor me ajudando, eu não consigo mudar quem eu sou. Não consigo. Irmãos, é isso. Através simplesmente do conhecimento, vamos dizer assim, teórico das coisas. Aí a pessoa faz uma mentoria de coaching, faz não sei o quê, para tentar se encontrar e não sei o quê. Não adianta. Tem muita coisa boa, claro que você pode pegar muitas ideias, mas quando se trata, irmãos, de culpa por causa de pecado, não há coach que resolva. Não há mentoria que resolva, é só a cruz. É só Cristo. É só a graça de Deus. Então, se a culpa é uma realidade universal e nenhum esforço humano pode conseguir removê-la de nós, surge então a pergunta: como um pecador ele pode encontrar paz diante de um Deus que é eternamente santo? Como pode? E é exatamente a resposta que Paulo nos dá em Romanos 5:1. Então, ou seja, primeiro nós entendemos que o pecado e a culpa é uma realidade, ou seja, está aí, na nossa cara. A nossa dívida está lá. Existe, ela é real. Não é, hoje eu não pequei contra Deus, não fiz nada de errado. Então, não, a dívida está lá. Diante de Deus. A dívida está lá. Mas agora, como que pode nós termos paz com Deus, sendo que nós temos uma dívida para com Ele? Porque todos pecaram, não é isso? Romanos 5:1 vai dizer que é o quê? Que a justificação pela fé, ela traz paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Não é isso que nós lemos? Então, ou seja, a justificação, ela é uma obra única e exclusivamente de Deus.
Eu dei um exemplo aqui na pregação minha da quarta-feira retrasada, de um tribunal, né? Uma pessoa que cometeu crimes hediondos, existem várias provas contra ela, existem vídeos, fotos, áudios, flagrante, tudo. A pessoa confessou, inclusive, que de fato ela cometeu aquele crime, mas aí de repente chega alguém que e fala, olha, eu vou estar no lugar dessa pessoa para cumprir a sua condenação. E aí o juiz, ele vai, aceita aquilo e fala, então tudo bem, você vai pagar pelos erros, pela gravidade desse crime que essa pessoa cometeu. Certo? E interessante que, quando nós somos perdoados, né? O que é perdão? Perdão é deixar de receber a punição merecida, não é isso? É o perdão, né? Automaticamente a misericórdia de Deus também é isso, né? Mas o perdão é o quê? Ter os seus pecados perdoados. Só que se nós recebemos apenas o perdão de Deus, sem a justificação, nós seremos perdoados, mas a nossa ficha continua sendo criminal. A gente vai continuar sendo um criminoso perante a justiça de Deus. Mas agora, se Deus, além de perdoar os nossos pecados, Ele nos justifica, e justificar é o quê? É tornar justo. Significa que Deus não apenas perdoou os nossos pecados e impediu que nós sofrêssemos as consequências dele, porque Cristo pagou o preço por nós, agora, por meio de Cristo Jesus, nós somos justificados, ou seja, é como se nós nunca tivéssemos cometido pecado. É como se nós nunca tivéssemos cometido pecado, irmãos. Quando nós cremos em Cristo Jesus, né, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Então, ou seja, um bebê que acabou de nascer, ele não tem pecado algum no sentido de que ele cometeu algum pecado. Quando nós nascemos de novo por meio de Cristo, é isso. Todos os nossos pecados foram perdoados e nós somos justificados. Então, ou seja, diante de Deus, não existe mais nenhuma condenação sobre nós, quando nós estamos em Cristo Jesus. Lembra disso, é sempre em Cristo, nunca em nós, sempre em Cristo. É em Cristo. Então, ou seja, eu e você, irmãos, somos justificados desse modo. Nós não apenas somos perdoados, mas não existe mais nada contra nós. É como se nós nunca tivéssemos feito nada de errado contra o Senhor. É isso que é ser justificado, né? Mas, como eu disse, né, o ser perdoado por Deus trouxe uma consequência, né? Alguém teve que pagar o preço, e Cristo pagou esse preço. Isaías 53:5 vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ou seja, alguém pagou o preço. Não simplesmente Deus, tudo bem, vou perdoar o pecado, eles não sabem o que estão fazendo mesmo, e vou justificar eles assim mesmo. Não, alguém teve que pagar, e esse alguém foi Cristo Jesus, certo? E a justificação, irmãos, como é que ela é recebida então? Nós entendemos que a justificação é Deus que concede, ok? Por meio de Cristo. Agora, como nós recebemos essa justificação? Qual que é o meio? Por meio da fé. Por meio da fé. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ou seja, nós não somos aceitos porque nós merecemos, por causa do nosso desempenho espiritual, por causa dos nossos próprios méritos. Nós somos aceitos porque Cristo, ele é suficiente. Cristo é suficiente. Porque se fosse para depender de nós, dos nossos méritos, receber alguma coisa da parte de Deus, irmãos, nós não alcançaríamos nunca. Porque nós somos falhos. Por mais religiosos, no bom sentido que sejamos, de oração, de leitura bíblica, de consagração, de jejum, nunca será suficiente para merecer nada da parte de Deus. É tudo graça. Então, ou seja, a confiança ela não está em nós, a confiança está na perfeita obra de Cristo. E quando nós entendemos isso, irmãos, essa questão que é graça, e essa graça recebida, ela é tão abundante dessa maneira que a gente não precisa fazer nada. Quando a gente entende isso, automaticamente nos leva a querer fazer tudo. Porque como não ser grato a um Deus que nos amou desse jeito?
Gente, a nossa conta era impagável. A gente não ia dar conta de pagar. E aí, quando você entende isso, você, cara, não tem outra maneira de eu querer ser grato a esse Deus a não ser fazendo o que Ele quer que eu faça. Servindo, obedecendo, vivendo uma vida em santidade. E Romanos 8:1 vai dizer que quando nós somos justificados, então, nenhuma condenação há. Não é isso? Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Interessante que Paulo não fala o seguinte, olha, ele não fala assim, há pouca condenação agora para aqueles que estão em Jesus. Na verdade ele diz, não existe mais nenhuma condenação. É zero condenação. Ah, pastor, mas e se eu pecar hoje? Se você pecar hoje, por crer em Cristo Jesus, que Ele morreu pelos seus pecados, o que você tem que fazer? Confessar, se arrepender. E vida que segue. Vida que segue. Agora, se a pessoa não entende que o preço foi pago uma vez por todas, ela vai entender que, não, se eu pecar hoje, eu perdi minha salvação. Tá, já era. Aí eu tenho que me arrepender e confessar para que Deus me receba de novo. E aí passou 2 dias depois eu pequei de novo. Aí eu perdi a salvação de novo. Aí uma perca de salvação dia e noite, né? Que ninguém aguenta. Imagina o anjo lá ficar escrevendo seu nome todo dia apagando. Começa a escrever lá, Jana, aí ela pecou, ixi, deixa eu apagar, Jana não, Jana, deixa eu apagar de novo, imagina Deus ficar, o anjo ficar escrevendo o nome no livro da vida lá e apagando todo dia, gente, haja borracha celestial, né? Se for de caneta então, está enrolado, né? Existe borracha de caneta hoje em dia, não? Corretivo? Aquelas grossas? Meu Jesus, haja borracha. Então, irmãos, como é que funciona isso, irmãos? Quando Deus escreveu o seu nome no livro da vida, quando que Ele escreveu o seu nome no livro da vida? Fala comigo, alguém sabe? Quando Jesus morreu, vamos lá. Quando a gente se arrepende, ok. Antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus, Deus nos escolheu, a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, irmãos. Então, antes da fundação do mundo, o meu e o seu nome já estava escrito no livro da vida. Já estava escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. O que aconteceu a partir daí, fez com que nós chegássemos até Cristo, nos arrependêssemos dos nossos pecados, cremos nesse e hoje sermos salvos. Existe um plano de Deus, irmãos, para a salvação, e a juventude sabe muito bem disso. Não existe acaso, existe um plano, um propósito. E esse plano foi executado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo o cordeiro já tinha sido morto. Em que sentido? No sentido que já estava determinado o que aconteceria. É nesse sentido. Vocês estão me entendendo? Amém? Quem aqui tem o nome escrito no livro da vida? Amém? Quem aqui vai ter o nome apagado? Ninguém. Muitas das vezes, só fazer um adendo aqui, muitas pessoas pegam aquele versículo lá de Apocalipse que fala assim, né, que o seu nome será riscado do livro da vida. Se você ler com atenção aquele versículo, você vai ver que lá ele está falando o seguinte, se possível fora, o seu nome seria riscado do livro da vida, mas não é possível. Jesus diz o seguinte, olha, aqueles tempos, no dia da grande tribulação, né, os dias foram abreviados por causa dos eleitos. Que se possível fora, eles seriam enganados, mas não é possível. Lá no livro de Apocalipse fala sobre essa questão do livro da vida. Alguém poderia colocar na tela aí do livro da vida lá pra gente? Só pra gente ler junto. Escrito no livro da vida. Tá lá em Apocalipse. Pesquisa aí no chat GBT aí. Nome escrito no livro da vida. Isso, o Gustavo está procurando lá, a gente poder falar sobre ele. Vamos continuar, enquanto a gente não acha lá. Então, irmãos, não existe mais nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhuma dívida, nenhuma acusação. Mas, Satanás, como ele é sujo, ele quer muitas vezes o quê? Nos acusar. Ele nos acusa. As pessoas, elas querem apontar para o nosso passado, que foi, o seu passado te condena, né? As pessoas podem apontar o dedo, mas o mais importante é que diante do juiz eterno, nós já fomos justificados.
Nós já fomos justificados diante do juiz eterno. Então muitos crentes vivem o quê? Emocionalmente como réus, quando na verdade Deus os recebe como filhos, né? E a nossa paz, ela não está fundamentada nos nossos sentimentos, mas ela está fundamentada o quê? Na cruz de Cristo. Então, irmãos, a paz com Deus, ela não traz simplesmente essa justificação, né, que agora nós nos tornamos justos diante do Senhor. Agora que nós, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, somos justificados, isso deve refletir na nossa vida prática. Porque não adianta eu entender que eu fui perdoado, que eu fui justificado, mas isso não se demonstrar na minha vida. Porque se eu não viver de maneira de uma pessoa que foi justificada e que foi perdoada por Deus, isso só mostra que eu não entendi o Evangelho. Então, ou seja, tem vida prática. Deixa eu ver. Não, não é esse não. Deixa eu pesquisar aqui então. Apocalipse 3:5, veio. Acho que está em Apocalipse mesmo, a não ser que eu estou falando bobagem, não está em Apocalipse, está em outro livro. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro. Isso, é esse versículo aqui. Hã? Ah, tá. Puxa uns versículos antes aí, vamos ver se a gente lê o contexto que vai ser melhor. Poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Não, pode ir lá para o 4. Não, para o 4. Você tem aí em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, elas andarão comigo vestidas em branco, pois são dignas. No 5. Pode ser. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Algumas pessoas pegam esse texto aqui, porque não existe nenhum texto falando que o nome vai ser riscado, não. Não tem nenhum texto que fala que o nome vai ser riscado. A única coisa que fala, o texto, olha isso aqui, ó. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Não está falando que vai ser apagado, ele só está reafirmando que de modo nenhum será apagado. Então, assim, não existe um versículo que fala, o seu nome vai ser riscado, vai ser apagado do livro da vida. Aí você pecou, errou, aí apaga. Aí você reconciliou com Deus, vai lá e escreve de novo. E por aí vai, não. Entendeu? O texto está falando é o seguinte, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Eu não vou apagar. Pode ficar tranquilo que não existe apagar. Não vou apagar, não existe apagar, entendeu? É isso que o texto está dizendo, mas muitas pessoas usam esse texto para falar que o nome é apagado, é escrito, é reescrito e tal. Isso é, né? Ele diz, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, Cristo, ele diz o seguinte, olha, além de não apagar o seu nome, que eu não vou fazer isso de jeito nenhum, eu ainda vou confessar o seu nome. Ainda vou falar para o Pai, está vendo aqui, ó, Janaína, vou apresentar para o senhor aqui, Janaína andou comigo, confessando o nome dela aqui diante do Senhor. Ô, anjos, Janaína chegou, bate palma para Janaína. Vai ser assim, na minha cabeça. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, que nós fomos justificados uma vez por todas. Quando você entende que você foi justificado uma vez por todas, você foi perdoado uma vez por todas, você quer fazer tudo por esse Deus. Você quer amá-lo, você quer se relacionar com Ele, você quer servi-lo. Sabe? Porque você entende que não existe mais um peso sobre você, uma culpa que você carrega, que você tem que fazer para que Deus faça por você. Não, já foi feito. Já foi conquistado na cruz. Então, rapidamente aqui, vou passar só sobre a questão da vida prática, né? Quem possui paz com Deus, pode viver o quê? Em liberdade e em gratidão. A paz de Deus, ela produz em nós, não, a paz com Deus produz a paz de Deus. A paz com Deus produz a paz de Deus. Para a gente finalizar, alguém poderia me falar essa diferença? A paz de Deus, a paz com Deus nos traz a paz de Deus? Qual que é a diferença entre ter paz com Deus e ter a paz de Deus?
Certo? Muito bem, a primeira parte eu entendi muito bem, a questão da ter paz com Deus. E o que, que é ter a paz de Deus agora em nós? O que, que significa isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Resumidamente é isso. Paz com Deus por meio de Cristo Jesus, ou seja, deixamos de ser inimigos agora. Somos amigos de Deus. Somos perdoados, somos justificados. Tendo isso em mente, compreendendo isso 100%, agora nós recebemos a paz de Deus no nosso coração, porque a gente sabe que agora não há mais condenação. Irmãos, como é bom você entender que não existe mais condenação sobre a sua vida, não importa o que você faça, porque Cristo fez todas as coisas. Irmãos, quando eu, porque assim, né, depois de muito tempo de crente, de caminhada, estudando a palavra de Deus e tudo mais, que quando eu fui, aconteceu comigo como aconteceu com Martim Lutero lá na Reforma, né, que quando ele leu lá que o justo viverá pela fé, né, e aí ele viu que não precisava dos dogmas da igreja e aquilo que ele fizesse de indulgência para ganhar perdão da parte de Deus, e aquilo trouxe libertação para a vida dele, e a partir daí houve toda a reforma protestante. Quando eu também entendi isso, de que não havia mais condenação sobre a minha vida, e que não importa o que eu fizesse, em Cristo Jesus todos os meus pecados haviam sido perdoados, passados, presente e futuro, que não acontecesse nada, e não importava o que acontecesse, a salvação minha estava garantida em Cristo Jesus, e não em mim, eu vivi em paz a partir daí, quando eu entendi isso. Porque eu parei de viver tentando conquistar essa minha salvação. Eu parei de viver tentando fazer alguma coisa para Deus, querendo alcançar de Deus salvação. Agora, o fato de saber que não importa o que eu faça, a minha salvação está garantida em Cristo Jesus, então eu posso viver do jeito que eu quero viver, em pecado, então já que Deus me perdoou, eu vou viver à vontade, e vou viver a minha vida desregrada, só mostra que eu não entendi o Evangelho. Porque, como eu disse, quando você entende que você foi perdoado, você foi justificado, não existe mais condenação para a sua vida, automaticamente é gratidão que brota no coração. E aí você quer fazer as coisas para Deus. Aí você quer viver em santidade, aí você quer obedecer, aí você quer servir o irmão, aí você quer amar o próximo. Ainda que não consigamos fazer tudo isso em perfeição, mas nós queremos fazer. Os irmãos estão entendendo? Quando a gente entende isso, irmãos, a gente tira um peso de cima de nós, aquela culpa de que, será que eu fui perdoado por Deus? Será que eu vou ir para o céu? Será que eu vou ser salvo? Irmão, se você crê em Cristo Jesus, você é salvo e pronto, e acabou. Não tem mais condenação. E é por isso que você tem que ficar firme em Cristo Jesus. É em Jesus, somente nele. Porque em nós, a gente perde a nossa salvação. Em nós a gente perde, mas em Cristo a gente não perde não. Que quem morreu na cruz por nós pagou o preço uma vez por todas. Eu sei que às vezes existe uma certa dificuldade de crer dessa forma, né? Da questão da perca da salvação. Mas por que muitas vezes há essa dificuldade de entender isso? Porque muitas das vezes nós colocamos a nossa justiça sendo superior à de Deus. Fala, não, Deus não seria justo se Ele me perdoasse uma vez por todas. E Deus, Ele nos perdoa no seu Filho, não em nós. Nós não merecemos, mas Deus, Ele fez tudo por nós, porque Ele nos ama. E o amor dEle por nós, Ele é incondicional. Não depende de nada que a gente faça. Amém, igreja? Glória a Deus. Coloque sobre seus pés, nós vamos orar. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta sobre tudo que eu falei? Então, tranquilo? Amém. Irmãos, que nós possamos viver livres da culpa, livres do peso dos nossos pecados, porque Deus, Ele já pagou o preço por você. Você não precisa tentar pagar de novo. Aquilo que Deus fez por nós, Ele fez uma vez por todas na cruz do Calvário. E agora nós podemos viver uma vida em liberdade e em gratidão, fazendo e servindo o nosso Deus por aquilo que Ele fez por nós. E não fazer alguma coisa tentando receber dEle algum benefício, porque tudo é graça da parte de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça por essa noite, por essa palavra.
Obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar essa noite, que mesmo tendo culpa diante de Ti, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, porque todos os nossos pecados, eles foram perdoados, e além disso, nós fomos justificados. É como se nós nunca tivéssemos pecado, porque o nosso pecado, ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E hoje não há mais condenação nenhuma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo, ó Pai. Pai, nos firme cada vez mais, que em nome de Jesus nós não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos, ó Deus, caminhar em direção ao Senhor todos os dias. Que não venhamos, ó Deus, carregar um fardo pesado sobre nós, um fardo esse que o Senhor já levou sobre Ti naquela cruz. Espírito Santo, ministra aos nossos corações essa verdade a cada dia, para que nós possamos viver livres dessa culpa, e possamos, ó Deus, viver com o coração grato, em liberdade, naquilo que Cristo conquistou por nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe, ó Deus, cada família aqui representada, que haja paz dentro dos lares, que haja alegria, que haja amor. E te daremos sempre a glória por todas as coisas. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aplaude o Senhor. Irmãos, nós vamos, antes da bênção apostólica, nós vamos orar pela vida da Ana, né? Hoje é aniversário dela, 18 aninhos.